Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compondo a Tese, onde basicamente eu comento o que eu vi de mais relevante aí durante a semana. Aqui embaixo na descrição desse vídeo a gente tem os links para poder aprofundar ali quem quiser com relação aos assuntos. Tá? E como sempre é bom começar com um disclaimer, que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de mercado financeiro. A gente começa com o Trump e meio que brokering, né? Meio que organizando ali uma trégua entre Israel e Irã. Começou meio bagunçada, mas acabou dando certo. Então a gente teve aí no começo da semana essa trégua entre os ataques ali entre Israel e Irã, que estava justamente levantando aí o receio do mundo com relação ao que eu comentei que várias vezes que não era nada de absurdo. Então a gente teve aí justamente o cenário aí de risco geopolítico acalmando consideravelmente. A trégua até agora está ok, tá a OTAN se reunindo e oficializando ali aumento de dinâmica de gasto militar, seja para gasto militar direto ou gasto derivativo ali próximo de militar, né, com relação ao suporte de defesa, para 5% do PIB até 2035. Isso daí acaba afetando ali, né, a operação diretamente. Quando se trata de geopolítica, a gente tem toda uma dinâmica com relação a isso que é comentada constantemente no canal. Mas isso daqui, inclusive, já foi algo que era previsto anteriormente, lá comentado aqui por mim algumas vezes, agora oficializado, formalizado. De qualquer forma, a gente tem aí um efeito para a Embraer, que teve o Super Tucano aprovado para uso ali, militar pela OTAN. Então, essa demanda mais alta ali por gasto militar deve trazer algum nível de demanda maior para a Embraer, especialmente no que tange ali o KC-390, o KC-90, alguma coisa assim, o cargueiro e o Super Tucano. Tá? A prévia da inflação também veio essa semana agora, o prévia da inflação não, eu acho terrível esse nome, o IPCA 15, né? Porque não é a prévia da inflação, é simplesmente a inflação 15 do mês versus 15 do mês anterior, diferente do IPCA, que é primeiro do mês versus primeiro do mês anterior, então não é provavelmente prévia da inflação, é por isso simplesmente o corte ali do meio do mês. Tá? Veio abaixo do esperado e veio com desaceleração para 5,27% quando eu digo últimos 12 meses. Isso daí é a quarta desaceleração que a gente vê quando a gente considera 15 a 15 dias IPCA, IPCA 15, IPCA novamente, IPCA 15, a gente tem aí a quarta redução, arrefecimento consistente, isso mesmo com pressão mais forte da parte ali de energia elétrica e serviços. Então é um número aí que vem positivamente reforçando o arrefecimento consistente da inflação. A gente vai ver como é que continua isso daqui para frente. Hoje o desemprego saiu em 6,2%, tá? O menor taxa até maio da série histórica. A gente tem batido recorde dentro da série histórica há bastante tempo, várias vezes, né? E a gente tem aí uma redução considerável desse trimestre versus trimestre anterior, o que acaba sendo bem positivo. Falando aqui mais do cenário eleitoral, a gente tem a aprovação do Lula caindo novamente, agora de acordo com o que deve ser mais uma leva de pesquisas, né? A gente teve a primeira aqui divulgada, a Futura, tá com mais uma queda da aprovação, é a pior desde o início do governo pela Futura, e junto disso a gente viu o emparelhamento ali entre Tarcísio e Lula no segundo turno, o Tarcísio com 11 pontos percentuais de vantagem, o que começa a mostrar um cenário de cada vez mais abertura, não só na leva passada de pesquisas, a gente teve ali pela primeira vez, né, o Tarcísio e outros candidatos, mas o Tarcísio especialmente ali que tem um potencial considerável alcançando o Lula, que não era algo que acontecia antes. Antes o segundo turno era Lula versus Tarcísio, o Lula ganhava com distância, e agora a gente vê a primeira pesquisa que mostra ele passando com uma vantagem considerável no segundo turno, abrindo espaço para um cenário de 2026 que eu vejo como bem positivo, da gente ter a possibilidade aí de um caminho mais ao centro, menos extremado, e como o Tarcísio ele tem mostrado, né, no governo de São Paulo, direcionamento para austeridade, por aí vai. Tá? A gente comenta constantemente no canal. Passando aos ativos que não estão no portfólio, a gente tem a Melius comprando 158 milhões de reais em Bitcoin a mais, né? Justamente resultado ali daquele follow-on que foi feito com esse intuito. Tá? Então agora formalizado, efetivado ali a compra, e justamente nessa mesma toada o BTG alcançando ali participação de quase 15% na empresa. Para o BTG não é propriamente uma coisa gigantescamente relevante o valor ali aplicado em Melius, mas aparentemente é uma tentativa de diversificação para uma caixinha de Bitcoin, que aparentemente eles veem como interessante. Eu acho que vai ser interessante assistir isso como um todo, mas volto a reforçar, Bitcoin não é investimento, é uma coisa que eu já expliquei aqui no canal algumas vezes. Tá? A gente teve a CIA encerrando a parceria da parte de financeira ali com o Bradesco,
tá? Isso daí com um pagamento de 650 milhões para reaver os direitos ali de retomar serviço financeiro, e agora eles devem ter tido ali um tempo de aprendizado junto ao Bradesco de como é que tocaria uma financeira, e agora devem fazer sozinhos, que é o que a gente vê em várias operações de varejo de moda, incluindo lojas Renner com a Realize, a Guararapes com a Midway, hoje em dia já é banco digital, né? Ambas que estão no portfólio, e outras operações que têm o mesmo tipo de sistema. Eu vejo como bem positivo a existência de uma financeira ali dentro, vamos ver se eles conseguem operar de forma positiva, mas a posição financeira dentro da varejista é algo que acaba agregando valor se bem feito. A gente vê isso daí tanto em varejistas mais amplas, caso de Grupo Casas Bahia, certo? Onde o banco ele é bem forte, e quanto em varejo de moda, a gente vê ambos os casos, Realize da Lojas Renner e Midway da Guararapes, como bem positivas, tá? A Ambipar, retirando projeções relacionadas ali à potencial parceria com a Dow Chemical, falaram ali que eles ainda estão negociando e tal, mas inicialmente colocaram as projeções, agora estão retirando. Me parece ali que o acordo como um todo subiu no telhado. Não vejo como fim do mundo, nem nada que seja algo que altere a tese de investimento ali, para quem tem a tese de investimento, né? Na Ambipar, não vejo como algo que altere muito isso, mas não deixa de ser aparentemente aí a questão de que teve algum nível de atraso, dificuldade ou necessidade de rearranjo ali no andamento da negociação da parceria. E por último, aqui dos ativos que não estão no portfólio, o CEO da JBS falando da ação poder valorizar até 280% na Bolsa Americana. Algo que não cabe ao CEO de empresa falar, fica comentando preço, valorização, possibilidade de valorização de preço do ativo. Primeiro, porque não tem como prever a oscilação de preço, então isso daqui é uma palhaçada por si só, mas quando vem do CEO da empresa, mostra justamente aquela a mistura ali de assuntos nos quais a gestão não deveria meter a mão, certo? Uma promiscuidade ali de assuntos que eles estão falando ali para pilhar o ativo, que não é a função do CEO, e uma atitude um tanto quanto falta profissionalismo, caráter, discutivelmente, por aí vai, tá? Isso aqui a gente vê consistentemente comentado na operação da JBS, desde lá de trás, quando eu falei com relação à carne fraca, ao vínculo de Joesley e Wesley Batista, que foram reinstituídos aí como presidente e vice-presidente do Conselho de Administração, com questões de corrupção do governo e por aí vai, e segue, certo? Então, volto a reforçar, isso aqui é mais uma demonstrativa de que a gestão tende a ficar repetindo o modus operandi negativo do passado, e justamente por isso eu não tenho nenhum interesse no ativo. Passando aos ativos do portfólio, a gente tem a Minerva formalizando ali a homologação do aumento de capital e garantindo os 2 bilhões de reais, isso fora os bônus de subscrição, como foram todos os 2 bilhões subscritos com a segunda rodada ali das sobras. A gente tem mais 1 bilhão outstanding, né? Mais 1 bilhão esperando de bônus de subscrição, que estando on the money, que está muito próximo ali, mas à medida que estiver on the money, deve ser paulatinamente realizado, e essa realização deve jogar mais 1 bilhão aí para dentro da operação, tá? Nos 5,17 por ação. Vejo como bem positivo o andamento ali comentado nas lines do canal. A Pets e a Cobasi com a Petlove tentando ali um último recurso contra a fusão. Não vejo qualquer chance disso aqui prosperar, uma vez que Pets e Cobasi ali têm aproximadamente somadas 10% do mercado. O mercado é muito mais pulverizado por pet shop online do que propriamente por essas operações. O que a gente tem ali, talvez uma concentração maior, é de prestação de serviço, mas é um pedaço menor ali do faturamento como um todo do setor de pet, certo? É muito mais alimento, brinquedo e por aí vai, então tapetinho, higiene, por aí vai. Então não vejo nenhuma chance disso acontecer, de ser travado nem nada disso. E na continuidade disso a gente teve justamente a motivação ali do choro da Petlove, que acabou saindo ainda nos jornais, que ela vinha conversando sobre possível fusão com Pets e Cobasi, e as conversas existiam até poucas semanas antes da Pets e a Cobasi falarem em fusão entre elas e não com a Petlove. Então acho que ficou meio doída aí que não foi com eles a tentativa de fusão. É engraçado eles toparem a ideia de fundir com uma das duas, e a hora que as duas combinam de fundir, aí é muito domínio de mercado, é bizarro. Tá? Falando da Azul, tivemos aí um ataque aí mais cedo na semana de um agente fiduciário ali tentando atacar, incomodar a Azul, que está em processo de Chapter 11, então obviamente não vai pagar compromisso financeiro, porque está travado no processo de Chapter 11 justamente para pausar
a necessidade de cumprimento de recurso financeiro, de compromisso financeiro enquanto você renegocia aquele processo, certo? Enquanto você renegocia aquelas condições e alavancagem e por aí vai. E aí eles usando isso para tentar fazer com que a Raízen parasse de suprir a operação com combustível. Foi comentado no canal que não fazia nenhum sentido, que era ilegal, amoral e por aí vai. A gente teve menos de 12 horas depois a Justiça dos Estados Unidos determinando que a Raízen não mantém o fornecimento de combustível, não pode parar, o que, novamente, foi só uma tentativa de incomodar e que não durou nem 12 horas. Mais o mesmo, uma babaquice de gente agindo de má fé, de graça. Tá? No outro ativo aqui, a XP, a gente teve o Ministério Público, o MP, abrindo um inquérito para apurar uma suposta irregularidade com relação à XP. Houve ali a venda de produto com de instrumento financeiro estruturado, tá, pela XP para um cliente só, então não é nada estrutural, e o cliente reclamou e aparentemente o MP vê que tem uma questão ali que merece ser investigada, que é pontual, mas que não tem nenhum indicativo de que é algo de algum segmento da XP ou que é algo feito mais vezes. Basicamente, um cliente não gostou do resultado da operação que fez. Acho até engraçado, porque foi se meter com um produto estruturado, que é uma coisa que naturalmente já é complicado, já é mais complexa de entender, e muito provavelmente tomou na cabeça e está reclamando. Tá? Mas é um cliente só. Isso aqui, se houver de fato um erro por parte da XP, deve render algum nível de multa pequena, nada que chame muita atenção. A Guararapes, marcando aí reunião de assembleia para poder, parte da coisa, né, da definição das coisas sendo definidas em votação, seria justamente poder adicionar ali incentivo de distribuição de ações para executivos da operação, como incentivo para cuidar melhor da operação, para ganho e remuneração. Eu sou do partidário do dê dinheiro a quem te dá dinheiro, então não vejo como nenhum problema isso, nada que afete a operação, acho que é super normal, natural e não acho que é nada de negativo. Tá? O Grupo Casas Bahia, tivemos agora a confirmação, né, de fato da assinatura de um MOU, de um Memorandum of Understanding, basicamente uma carta de intenções entre a Mapa Capital e Bradesco e Banco do Brasil para a compra efetiva dos 1,6 bi em dívida conversível em ação, a segunda série ali da debênture. Isso daí coloca a Mapa Capital numa posição de poder ter a maior posição ali, a posição majoritária acionária na operação. Não vejo isso como nada de problemático, parte dentro de tudo que já estava esperado aí para a operação. A gente deve ter com isso a execução direta, né, imediata da conversão, e isso daí reduz agressivamente a dívida da empresa, fazendo com que ela chegue perto ali de lucratividade e geração de caixa consistente muito mais rápido do que se não houvesse essa conversão. Isso foi algo que foi falado 300 mil vezes ali no canal, justamente com uma dinâmica bem positiva da operação chegar ainda mais rápido naquela posição ali depois da reestruturação da estrutura de capital. Tá? E por último aqui a Minerva entrando com recurso no CAD contra a fusão de BRF e Marfrig, tá? Basicamente ali por 3 motivos. Tá? Um deles é o fato da Salic estar envolvida tanto na operação da BRF Marfrig quanto na operação da Minerva, o que gera ali conflito de interesse, certo? A Salic é a Saudi Arabia Livestock Investment Company, que financia ali a Minerva e, se não me engano, a Marfrig ou a BRF, uma das duas, não lembro qual é, tá? Mas de qualquer forma tem ali um conflito de interesse. O segundo ponto, o fato de que BRF e Marfrig vão ter participação economicamente incômoda em alguns setores. Hambúrguer, por exemplo, parece que eles chegam a 70%, enquanto a Minerva tem 5%, o que acaba afetando ali competitividade no setor. Então isso daí deve pedir algum remédio. Mais do que isso, a relação com fornecedores e com varejo acaba ficando desproporcional, de modo a dar muito poder de negociação e possivelmente pressão para a BRF Marfrig em conjunto versus esse tipo de operação, dificultando violentamente a entrada de novos players no mercado, justamente por ter um preço tão mais competitivo que impede o início de novas operações. Então isso daí vai ser avaliado. Vejo os motivos ali como não absurdos, então é algo aí para se acompanhar. Tá? Passando aos podcasts, a gente começa aqui com um novo quadro no canal. Tá? A gente tem a abertura de mercado e agora, através de Reel Short, a gente tem a abertura de mercado mini, que é basicamente ali um resuminho com as chamadas do que tem na abertura de mercado, porque às vezes a galera não tem tempo. Os shorts e reels ali eu sempre mantenho abaixo de 1 minuto, então às vezes a galera não tem tempo de parar para assistir a abertura de mercado no momento que sai, e aí para não perder pelo menos a noção do que está acontecendo, a gente tem a abertura de mercado mini, que dá aquelas chamadas para que a pessoa possa eventualmente ver a abertura de mercado com mais calma
ou acelerar, né, se tiver algo muito emergencial, mas poder ter uma noção em menos de um minuto que não coma o dia da pessoa, mas que possa dar uma ideia do que está acontecendo para daí depois sim poder ver a abertura de mercado com calma e ouvir as explicações da coisa como um todo. Tá? Então a gente tem mais um quadro aí, espero que seja positivo. Indo aos podcasts, a gente tem o The Daily do New York Times falando sobre o bombardeio dos Estados Unidos ao Irã, lá no começo da semana, tá? Justamente comentando ali qual seria, o que poderia acontecer a partir dali, tá? Então, the US bombed Iran, now what? Um pouco defasado já, né? Dado que a gente já viu aí a semana acelerar em várias direções diferentes. O Unexplainable, da Vox, falando sobre o estudo de insetos dentro da casa, o ecossistema que tem dentro da casa de insetos, bem interessante, mas nada a ver com bolsa, mas bem interessante. Your Bug Roommates. Na sequência, o Gastropod, também nada a ver com bolsa, mas interessante. The Whole Hog, falando sobre o suíno como alimento. Aí eu acho esse tipo de coisa muito interessante, mas cada um. Gastropod, novamente, falando sobre cilantro, coentro, certo? E aqui mostrando claramente que não sou eu que sou fresco, mas tem uma questão genética ali que influencia no gosto do coentro. Eu detesto coentro, tem muita gente que ama coentro e aparentemente tem um efeito, não é novidade, mas assim, tem um efeito genético ali envolvido com relação a quem sente um gosto de Ajax, aquele produto de limpeza, que é o meu caso, e quem sente de fato um gosto gostoso no coentro. Tá? Então, The Good, The Bad, The Cilantro é o nome do podcast. Voltando aqui, a gente tem o Big Take Asia da Bloomberg, falando sobre o que o conflito entre Israel e Irã significa para a China. O conflito não está mais vivo, certo? Está parado agora em cessar-fogo, mas de qualquer forma mostra aqui quais são os interesses da China versus a questão ali da relação com o Irã e com Israel. Então, bem interessante. What the Israel-Iran conflict means for China. O Unexplained, novamente, falando sobre o estudo ali de enjoo de gravidez, certo? E é bem interessante porque daí coloca ali toda a questão genética envolvida em pessoas que têm enjoo de gravidez que é tão severo que pode levar a inclusive morte, certo? E, novamente, ciência, nada a ver com bolsa especificamente, mas bem interessante. Sick of Morning Sickness é o nome do episódio do Unexplained. O The Daily, voltando aqui, né, a bolsa, mercado e por aí vai, do New York Times, falando sobre os cortes que o Trump está fazendo em funding, em investimento ali, bolsa de estudo e por aí vai para a ciência nos Estados Unidos, e comentando ali as consequências disso, tá bem interessante. Breaking down the massive cuts to science funding. Na sequência, o assunto da Natuza Neri, do G1, hoje de manhã, tá falando sobre a guerra política e fiscal declarada em Brasília, Congresso, Judiciário e Executivo tentando lidar com a questão de jogo político, austeridade fiscal, gasto por emenda, poderio e por aí vai, bem interessante também. E por último aqui, um que também é bem relevante para a questão geopolítica, hoje tem bastante coisa de geopolítica, é o Radio Atlantic, falando sobre a dinâmica do Irã daqui para frente com relação a possível troca de poder e dinâmica com alguém que é iraniano e que consistentemente está vinculado ali à busca por democracia dentro do Irã. Tá? Então o nome é Who Could Rule Iran Next. E por hoje ficamos por aqui. Precisando de mim, estou sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí no domingo com as análises, tá? E possivelmente amanhã com short, reels, se coisas acontecerem. Valeu, galera, beijão!